Então aqui, ó, nós vamos ligar esse simulador aqui, nós vamos brincar um pouquinho. Reanimação cardiopulmonar não é uma situação tão simples de fazer, até porque você vai ver uma pessoa, né? E pode ser que essa pessoa seja, inclusive, sua mãe, seu pai, seu filho, seu primo, seu tio. E aí, o que eu vou fazer? Será que choro resolve? Será que grito resolve? Não, liga a primeira coisa para o 92. Antes de fazer qualquer coisa, vamos chamar o SAMU, né? A gente tem que solicitar atendimento ou socorro especializado, ou até mesmo, óbvio, dependendo da situação, o bombeiro, né? Mas no RCP em si, nós temos que executar algumas manobras, e essas manobras devem ser de forma sequencial e harmônica. Por que harmônica? Não adianta você só fazer a massagem sem se preocupar com o posicionamento que você deve fazer a pressão. Acima de tudo, será que a pressão que eu estou exercendo ela é a suficiente? Terceiro, e o ritmo? Eu posso fazer com qualquer ritmo? Chego lá e vamos. Não, existe um ritmo também para isso. Uma outra situação que é bem comum, que a gente observa, principalmente quando a gente vai ler alguns papers e ver o que o pessoal de pesquisa, o que eles escolhem de informação, eles relatam com muita frequência a questão da ventilação. A questão de você fazer a desobstrução das vias aéreas na hora do desespero. Isso é uma coisa muito comum, não sou eu que estou dizendo, mas são relatos científicos que vêm mostrando e apontando que você foca 100% ou quase que 100% na massagem e você vai acabar negligenciando principalmente a abertura das vias aéreas. Então a pessoa faz a ventilação, ela vê a hiperextensão do tórax, mas o oxigênio não está chegando onde deve chegar, né? Então, também tem essa questão da abertura das vias aéreas. Obviamente que aqui o treinamento é para esse simulador aqui, ele vai simular uma reanimação cardiopulmonar, uma situação não de trauma, né? Não diferente daquele ali que está com trauma, lógico, a abordagem, o procedimento já seria diferente. Mas aqui a gente está falando de não traumático. E a outra situação é a questão da ventilação. Primeiro, existe um volume que nós devemos introduzir no pulmão. Segundo, além do volume, eu tenho também uma pressão também, que eu devo respeitar essa pressão. Eu não posso fazer muito rápido e também não muito forte. No pulmão, nós temos um volume útil de respiração normal. Depois nós temos uma ventilação excessiva, que é onde a gente consegue expandir realmente de fato 100% ou próximo de 100% da nossa capacidade respiratória, e você tem o volume residual que nós chamamos. Então o que nós vamos abordar no RCP é uma faixa que fica entre 500 e 600 ml, sendo que o pulmão, a capacidade dele total é de 3 litros, mas mesmo a gente sabe quando a gente está com aquele aperto no peito, que você inspira, você chega com 2,5 litros. 3 litros realmente já seria um absurdo, mas a capacidade respiratória total seria, o volume total seria de 100 ml. E aí a pessoa, quando tem o colabamento, depende do pneumotórax hipertensivo, drenagem, depende da situação, se colar o pulmão, colabar, aquele pulmão já está condenado. Se for os dois, realmente é óbvio. Vocês lembram quanto tem aqui, quantos ml de ar tem no umbigo aqui, não? Nesse adulto? Quem lembra? Lembra, Thiago? Não tem aqui? Aqui tem 1 litro de ar aqui dentro. Né? Então, na verdade, quando a gente fala em 500, 600 ml, a gente vê muito erro de profissional pegando isso aqui e apertando para ir todo o ar do umbigo. Vocês vão ver então no simulador aqui que não é por aí. Se você mandar ar em excesso, o Thiago vai explicar que não dá certo. Vocês vão ganhar um presente de volta aí, né? Aqui nesse simulador aqui, interessante que ele tem, você vai conseguir observar, você tem LEDs que vão indicar quando o volume está correto, excessivo ou insuficiente. Mas se você também fizer uma ventilação excessiva e rápida, você também está mandando oxigênio
para o estômago, e aí dependendo da pressão, você vai ter realmente, a pessoa vai regurgitar. E aí, isso aí a pessoa pode broncoaspirar, aí você fala, Jesus Cristo, e agora, o que eu vou fazer? O broncoaspirar é você colocar, né, líquido ou material sólido na traqueia, que vai para o pulmão, e o pulmão não precisa de... O pulmão precisa de espaço, né? Espaço para oxigênio. Então são situações que naturalmente, gente, eu acho que, acima de tudo, esses dias eu fui numa instituição de ensino, fui fazer um treinamento lá, tinha um simulador de parto, e tinham médicos e ginecologistas e tal, e teve só um médico que ele teve a humildade de chegar e falar assim, olha, você fala para mim sobre a RCP, porque eu sou ginecologista. Eu não sou Deus, né? Eu conheço por aí, eu não sou Deus. Sou só um ginecologista. E, né, a minha habilitação, minha especialidade é parto. Mas esses dias eu me deparei com uma situação de RCP lá e eu cheguei na minha casa com vergonha, porque eu vi só na faculdade. Eu achei interessante isso, porque é uma pessoa que, médico, né? A gente olha o médico e acha que ele já sabe tudo. Não, o ginecologista, ele falou, eu não sei fazer RCP. Você pode me ensinar como é que faz o RCP, o protocolo e tal? Eu falei, não, vamos lá e tal. Ele falou, poxa, olha, eu não lembrava que era assim, eu também não lembrava que era assado. Então, por mais que a gente, digamos assim, temos o contato com o RCP todo santo dia, com a reanimação cardiopulmonar, sempre é bom nós termos o respeito, né, pelas informações, pela oportunidade que a gente tem de fazer mais um treinamento, né. Então é importante, só lembrando, então agora nós aprendemos, todo mundo, tem 1 litro, 1000 ml. Então, como eu falei para vocês, o volume útil, né, que tanto o simulador quanto uma pessoa, um adulto, nós estamos falando de um adulto, vai precisar entre 500 e 600 ml. Não adianta fazer uma ventilação com muita força e muito rápido. Não adianta. Vocês vão poder perceber que é muito mais jeito do que propriamente força. Obviamente, eu já fiz reanimação cardiopulmonar, né, no ser humano, e eu consigo perceber que no ser humano a resistência é maior, né? Você tem que fazer o procedimento com uma força um pouquinho maior, mas mesmo assim o simulador vai calibrar você em relação à força que você vai aplicar sobre o simulador. Ô Bruno, você podia colocar esse simulador aqui para mim? E aqui, como nós estamos falando de reanimação cardiopulmonar, como nós estamos falando de reanimação cardiopulmonar, é muito importante eu comentar aqui com vocês. RCP é uma situação, quando se usa em conjunto o DEA, chamamos de suporte básico à vida, né, o BLS. Nós estamos usando um equipamento chamado DEA. O DEA ele significa desfibrilador externo automático. O que esse equipamento faz? Quando a pessoa está com o aparato, não é porque a pessoa perdeu a consciência que ela está com parada cardiorrespiratória. Obviamente que existem alguns procedimentos que nós devemos observar se a pessoa realmente está sem resposta ou com ausência de ritmo cardíaco. É a primeira coisa que nós temos que fazer essa abordagem. Caso constatado que realmente está com IPCR, parada cardiorrespiratória, então nós devemos, se nós não tivermos o DEA, nós temos que primeiro chamar o 92, depois ou o bombeiro, também óbvio, né? Aí nós entramos com a medida de suporte, de reanimação cardiopulmonar. Mas se tivermos acesso ao RCP, ao DEA, nós devemos colocar primeiro o DEA na pessoa. O DEA aqui, ó, é um equipamento simples, não tem muito segredo, então é o desfibrilador externo automático. Porque existe o DEA que fica, acho que na unidade avançada, né, do cardioversor. Isso. Aquele lá, obviamente, que aí é só o médico que tem condição de fazer a abordagem. Esse daqui, nós vamos colar esses 2 pads aqui. No próprio equipamento, ele já vem, é muito simples para usar, ele já vem mostrando aonde você deve colar cada pad. Então você vai ligar o equipamento, você vai dar acesso para você colar as pads,
e aí você vai seguir a instrução e aonde você deve colar. Geralmente na parte superior do tórax do lado direito e na lateral da parte esquerda. E aí você vai ligar o equipamento, o DEA. No que você liga, você na verdade vai ser um escravo do equipamento. Escravo. Por quê? Você só vai seguir o que ele fala. Você acabou o teu poder de ação. Segue o que ele fala. Com essa basinha aqui, ele vai conseguir fazer um ECG, um eletrocardiograma, né, de uma forma bem simples. Feito esse eletrocardiograma, ele consegue calcular qual a tensão do choque que ele vai administrar e se vai administrar. Então é ele quem vai falar para você: afaste-se, porque aqui tem uma corrente. Se você encostar, a corrente vai pegar em você e é você que vai tomar um choque. Aí podem ser duas pessoas, né, na verdade, ao invés de uma, pode acontecer isso. Então ele vai calcular a potência do choque e se há necessidade. Se houver a necessidade, ele vai falar: afaste-se, e ele vai dar o choque. Assim que ele dá o choque, imediatamente ele já pede para você fazer a abordagem novamente de reanimação cardiopulmonar. Porque na verdade, gente, quando a gente aperta a pressão aqui no tórax, aqui o nosso pulmão, o nosso coração, a maior parte do nosso pulmão, vocês acham que fica nas costas, na lateral ou na frente? Quem acha que é na frente, levanta a mão. Quem acha que é nas costas, levanta a mão. Quem acha que é na lateral? Então, na verdade, o pulmão, engraçado, a gente vai no médico, né? Eu também, antes de estudar anatomia, eu achava que a maior parte do pulmão estava nas costas. Nunca tinha visto o pulmão. Mas, na verdade, a maior porção é aqui na lateral para frente. E o pulmão também, ele ajuda a proteger o coração. Né? Aqui tem um lobo, o pulmão esquerdo ele tem 2 lobos, o direito tem 3. Aqui, ó. Então, o pulmão esquerdo, na verdade, ele até cobre um pouquinho mais. Mas quando a gente faz a pressão do jeito certo, seria a mesma coisa de nós pegarmos o coração e fazermos isso. Ó. Como ele é oco, então, conforme eu faço isso, o sangue vai. Pela pressão, a hora que eu volto, o sangue entra nas câmaras de novo. Então é isso aqui. Ó. O choque tenta fazer o coração pegar na barra. Mas pode ser que ele não pegue na barra. Mas o nosso cérebro, acima de tudo, ele precisa do oxigênio. Então por isso que isso daqui é usado em conjunto. Ele tenta fazer o coração pegar na barra. Se não, ok, dá um tempo, circula o oxigênio de novo. Vamos circular. Faz a ventilação, massagem, ventilação. Então, o uso desses 2 equipamentos, vamos supor, aqui o RCP, em conjunto com o DEA, nós estamos falando de BLS, uma sigla, né, em inglês, Basic Life Support, suporte básico à vida. Realmente, o auxílio do DEA, ele vai potencializar muito a possibilidade de êxito no atendimento, muito mesmo. Então, só lembrando, os 10, eles já vêm com passo a passo. Como eu falei, uma vez que tivermos o acesso, a parte que nós temos que executar é de montar o padzinho e de colar. Isso é o que nós temos que fazer. Porque o resto, eu só vou seguir o que o equipamento está pedindo para eu fazer. Não vou fazer mais nada. Sempre lembrando, gente, a primeira coisa, né, que nós temos que fazer, no caso aqui, nós temos que ligar e pedir auxílio do SAMU e do bombeiro. É a primeira coisa que nós vamos fazer. E aí a gente vai fazer o procedimento, o quê? Realizar a massagem cardíaca e utilizar o desfibrilador externo automático. Então aqui, ó, no caso, analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Mantenha-se afastado. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Choque liberado. Inicia a RCP.
Como vocês podem notar aqui, o Thiago está fazendo a manobra e o dispositivo está alertando se ele está fazendo de forma correta ou incorreta. A pressão da massagem apitando verde no local correto. Isso já indica que a manobra está sendo correta. A ventilação, abertura das vias aéreas. Ventilação correta, atentando sempre na posição da mão correta. A gente sabe que é 2 dedos para cima do processo chicote. E os batimentos cardíacos. No caso, como está integrado, o DEA, esse barulho do DEA é a sequência, é o ritmo de massagem. E a partir do momento que você instala o DEA, você não precisa contar ciclo, porque ele vai dar uns 2 minutos e vai mandar parar. O DEA das outras é a mesma coisa. Sim. Não precisa você ficar contando ciclo, não. Você vai contar massagem e ventilação e ele vai mandar parar. E parece que os 2 minutos não passam nem a pau, né? Parece que ó, o cara vai ficar se matando de fazer massagem ali, mas daqui a pouco ele vai dar o ciclo. Vai dar análise, vai mandar parar e analisar. Uma das perguntas, né, Thiago, frequentes, qual é a manobra? Quantas massagens ou quantas ventilações? Às vezes é uma dúvida comum. Isso. Qual é? Na verdade, assim, pessoal, sempre existe, não, a cada 5 anos, pelo menos, existem alguns institutos aí pelo mundo que eles fazem pesquisa em relação a esse atendimento de urgência e emergência. Existem alguns, mas para citar um, que é a American Heart, houve atualização no ano passado, e a única diferença, na verdade, foram só alguns ajustes, mas não houve. A do ano de 2005 para de 2010, né, se não me engano, que houve realmente uma atualização mais incisiva, que foi em relação ao o que fazer primeiro, né? Antes era abertura, ventilação e depois massagem. Agora só deu uma invertida, né? Primeiro massagem, abertura e a ventilação. Mas no adulto nós estamos falando em 30 compressões por duas ventilações. Isso falando em um socorrista, né? Em 2 socorristas acaba sendo 15 por 2. Então isso é importante realmente, né? Nós termos essa noção em relação ao que fazer, como fazer e quando fazer. Mas quando se usa o DEA, é o DEA que ele dá a ordem, né? Ele que dá o ritmo do negócio. Por que isso, né? Que é extremamente importante? Por conta que ele já consegue dar um parâmetro que a gente não consegue visualizar, né? Que é o eletrocardiograma, que ele vai conseguir fazer uma leitura diferente do paciente. Aqui no caso, nós conseguimos, com esse simulador, nós conseguimos gerar o pulso bilateral carotídeo. Então nós conseguimos já ter uma noção fisiológica. Outra resposta fisiológica que nós conseguimos ter é em relação à pupila, se ela está midríase ou miose, né? A diferença da pupila, o que acontece? Quando o nosso olho, nós temos estímulo de luz, nosso cérebro manda um comando que é para nós comprimirmos a pupila, porque nós temos excesso de luz. Então, se você fizer a abertura da pupila do olho e a pupila retrair, significa que ela está com um nível de consciência, né? Se você colocar a luz com estímulo de luz, que a pessoa o olho, você não observar que houve a retração, realmente a pessoa não está com estímulo. Mas sempre é importante também, no meio do procedimento, você pedir para alguém, ou você, vez ou outra, ou pelo menos a cada 2 ou 3 ciclos, você verificar se há pulso. Não é só na carótida que consegue sentir o pulso, mas lógico que aqui é um acesso mais fácil. Mas uma outra forma também é na artéria femoral. Uma vez eu dei um auxílio para um jovem que se afogou, e aí sorte tinha um médico lá, eu acho que ele também não estava muito familiarizado com a SCP, mas ele me deu ajuda, ele já pegou na artéria femoral e depois de um pouquinho, né, conseguiu reanimar. Veio o pessoal, bombeiro, se não me engano, lá, e levou o garoto lá para o hospital, ficou alguns dias lá e deu tudo certo, né? Mas
era uma situação que realmente já era né, a hora que eu cheguei, que eu vi a situação lá, eu falei, já está em óbito já, né? Mas não, vamos, né, dar o auxílio, acreditar sempre, né? Acho que, sem sombra de dúvida. Esse é o eletrônico. Então aqui, gente, ó, esse simulador é interessante porque se eu fizer o posicionamento da minha mão no lugar incorreto, ó, ele acendeu a luz vermelha e tá fazendo um som. Se eu fizer a posição da mão correta, vai acender verde, olha lá. Mas eu estou ouvindo o som porque a minha força está insuficiente. Agora, se eu fizer os dois em conjunto, pressão mais localização correta, não tem o som. Se na ventilação eu não fizer a hiperextensão, eu não vou conseguir ventilar. Ah, mas eu estou vendo aqui a hiperextensão. Não, isso não significa que você está colocando ou disponibilizando o oxigênio para o lugar correto. Quando eu fizer a desobstrução, aqui tem um LEDzinho que vai me alertar e aí eu vou conseguir fazer a ventilação. O incorreto. Correto, ele faz o excesso e também o mínimo, né? Os menos, né? Isso. Então tem o insuficiente, o correto e o excessivo. E isso daqui nós conseguimos entender no nosso corpo o que é o correto e o que é o incorreto. O mais importante, nós conseguimos condicionar o nosso cérebro, o nosso corpo para entender, falar, isso aqui eu estou colocando, já entendi qual é a porção correta, qual é a porção correta. E com o tempo você consegue fazer isso aqui até com o olho fechado. Isso é o mais importante, porque numa situação real a gente não tem LED para dar um toque para a gente, né? Esse daqui é o adulto, né, simulando um tórax de um adulto, e aqui com o uso de um DEA.